Você já percebeu que em algum momento da vida, praticamente todo ser humano faz uma pergunta que nenhuma ciência consegue responder completamente? Por que existimos? Qual é o sentido da vida? Existe algo além daquilo que conseguimos perceber com os nossos sentidos? Será que a realidade termina naquilo que podemos medir? Ou existe uma dimensão da existência que ultrapassa aquilo que chamamos de mundo? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Ao longo desta série, percorremos um caminho de expansão contínua da consciência. Começamos pela esfera do eu, depois compreendemos a esfera dos pares imediatos, depois avançamos para a esfera do outro e entramos na esfera da sociedade. Depois nós exploramos a esfera do mundo e agora chegamos à última esfera dos relacionamentos, aquilo que chamamos de a esfera do universo. Esta é a esfera da transcendência, não porque abandonamos o mundo, mas porque passamos a perguntar sobre aquilo que dá sentido ao próprio mundo. Até aqui, nós aprendemos a compreender quem somos, como vivemos, como construímos sociedades, como produzimos conhecimento. Agora, perguntamos algo ainda mais profundo: por que tudo existe? Qual é o significado da existência? É aqui que surge o primeiro elemento dessa esfera, o nível da transcendência. Transcender significa ir além do imediato, além do utilitário, além das necessidades biológicas, além da sobrevivência. O ser humano, ele não vive apenas de alimento, não vive apenas de segurança, também não vive apenas de prazer, porque existe dentro de nós uma necessidade permanente de significado, uma necessidade de compreender o nosso lugar no universo. A filosofia, ela sempre chamou essa busca de investigação sobre o ser. Já a psicanálise, ela mostra que o ser humano organiza sua vida em torno de sentidos profundos, muitas vezes inconscientes. As neurociências demonstram que o nosso cérebro ele procura padrões próprios e coerência para reduzir a incerteza diante da complexidade da nossa existência. Quando essa necessidade de sentido é completamente ignorada, muitas pessoas experimentam um profundo vazio existencial. A imunologia cognitiva não oferece respostas prontas para o sentido da vida. Ela fortalece a nossa capacidade de realizar essa busca de maneira consciente e equilibrada, e também intelectualmente honesta. O segundo elemento dessa esfera é a mediação pelo sentido. Nas esferas anteriores, nós somos mediados pelo contato, pelos símbolos, pela linguagem. Agora nós somos mediados pelo significado. Os acontecimentos, eles deixam de ser apenas fatos, passam a tornar-se experiências. O sofrimento deixa de ser apenas dor, pode transformar-se em aprendizado. A perda, ela pode transformar-se em maturidade. O fracasso, ele pode tornar-se crescimento. A mesma realidade, ela pode adquirir significados completamente diferentes dependendo da consciência de quem a interpreta. É exatamente isso que diferencia uma existência mecânica de uma existência verdadeiramente humana. A filosofia nos ensina que o sentido não é simplesmente encontrado, ele também é construído. A psicanálise ela demonstra que grande parte do sofrimento surge quando perdemos a capacidade de atribuir significados às nossas experiências. Já as neurociências, elas mostram que a nossa percepção da realidade depende profundamente da maneira como organizamos cognitivamente os acontecimentos. A imunologia cognitiva, ela fortalece exatamente essa capacidade. Ela nos permite significado sem abordar a realidade. Ela nos permite ter esperança sem negar os fatos. Ela nos permite também ter propósito sem perder a lucidez. O terceiro elemento dessa esfera é o controle pelo bom senso e pela sabedoria. O conhecimento é importante, a inteligência também é importante, mas nenhuma dessas qualidades garante maturidade. Uma pessoa ela pode possuir enorme quantidade de informações e ainda assim tomar decisões profundamente equivocadas. A sabedoria, ela nasce quando o conhecimento, a experiência, a prudência e a consciência trabalham juntos. O bom senso
ele representa justamente essa capacidade de equilibrar os extremos, de evitar os exageros, de reconhecer os limites, porque aceitar aquilo que ainda não sabemos faz de nós um ser melhor. A filosofia sempre distinguiu o conhecimento de sabedoria. A psicanálise ela mostra que amadurecer significa integrar razão, emoção e experiência. Já as neurociências demonstram que decisões equilibradas dependem da integração entre processos emocionais e processos cognitivos. Quanto maior for essa integração, maior será a nossa capacidade de agir com prudência. Porque a verdadeira liberdade não consiste em fazer tudo o que desejamos, consiste em escolher aquilo que realmente vale a pena. Então, chegamos agora às emoções predominantes dessa última esfera. Além das emoções presentes nas esferas anteriores, surgem duas experiências profundamente humanas: a fé e a magia. A fé, ela é compreendida aqui em um sentido mais amplo, representa confiança. Ela é a capacidade de permanecer caminhando, mesmo quando ainda não possuímos todas as respostas. Ela não pertence exclusivamente à religião. Existe fé na ciência, fé na educação, na amizade, na família, na possibilidade de transformação humana. Toda grande realização começa porque alguém acreditou que ela era possível, mas existe também um risco. Quando a necessidade de encontrar sentido abandona completamente a realidade, pode surgir aquilo que chamamos aqui de pensamento mágico. A magia, ela aparece quando atribuímos causalidades inexistentes, quando acreditamos que desejos substituem ações, quando confundimos esperança com negação da realidade e quando abandonamos completamente o pensamento crítico. A imunologia cognitiva não combate a espiritualidade, também não combate a fé, ela combate apenas aquilo que sequestra a nossa consciência. Ela protege a nossa capacidade de acreditar sem abandonar a razão, de confiar sem perder o discernimento. Então, passemos agora aos movimentos característicos dessa esfera. A ativação pode produzir conexão ou desconexão. A conexão ela representa a percepção de pertencermos a algo maior do que nós mesmos. Pode ser uma tradição, uma comunidade, uma missão, uma vocação, uma compreensão filosófica, uma existência espiritual ou simplesmente o compromisso com a humanidade. Essa conexão ela produz esperança, responsabilidade, produz também humildade, mas também existe o movimento contrário, a desconexão. Quando a pessoa perde completamente o sentido da existência, quando nada parece possuir significado, quando tudo se torna indiferente, esse vazio frequentemente favorece sofrimento psicológico profundo. A anomia psíquica alcança aqui uma de suas expressões mais delicadas, não apenas a perda das normas, mas a perda do próprio sentido de viver. A inibição característica dessa esfera é a indagação. Pode parecer estranho chamar a indagação de inibição, mas ela exerce exatamente essa função. Ela impede conclusões precipitadas, ela desacelera nossas certezas, ela nos convida a perguntar antes de afirmar. Foi graças à capacidade de perguntar que nasceu a filosofia. Foi graças à dúvida que nasce a ciência moderna. Foi graças à investigação que tantas crenças equivocadas foram superadas. Perguntar não representa fraqueza, representa maturidade intelectual. A verdadeira sabedoria não teme perguntas, ela cresce através delas. Por fim, chegamos ao produto dessa última esfera, a religião e a filosofia. Durante muito tempo, essas duas formas de conhecimento caminharam juntas. Ambas procuram responder às grandes perguntas da existência: quem somos, por que existimos, de onde viemos e para onde iremos. O que é o bem, o que é a verdade, o que existe além daquilo que podemos perceber. Embora utilizem métodos diferentes, as duas expressam a mesma necessidade profundamente humana, a busca pelo sentido. A filosofia, ela investiga através da razão. A religião também dialoga com a experiência da fé, da tradição e da transcendência. Ambas podem contribuir para o desenvolvimento humano quando preservam a humanidade intelectual, o diálogo e o compromisso com a verdade. Ambas também podem adoecer
quando se transformam em instrumentos de intolerância, fanatismo ou dominação. Exatamente aqui aparecem os temperamentos, os tipos de caráter e as personalidades. Um colérico ele poderá defender suas convicções com coragem ou transformar as suas crenças em autoritarismo. Um sanguíneo ele poderá inspirar comunidades inteiras ou superficializar aquilo que é sagrado. Um melancólico ele poderá aprofundar grandes reflexões filosóficas ou perder-se em um sofrimento sem esperança. Já um fleumático ele poderá transmitir serenidade ou acomodar-se diante das grandes perguntas da existência. Mais uma vez, nenhum temperamento determina o destino. É o caráter que educa essas tendências. É a personalidade que lhes confere expressão única. É a consciência que permite exercer a verdadeira liberdade. Chegamos ao final dessa nossa jornada pelas 7 esferas dos relacionamentos. Nós começamos pelo eu, passamos pelos pares imediatos, pelo outro, pela sociedade, pelo mundo e finalmente alcançamos o universo. Percebemos que cada esfera amplia nossa consciência, cada uma exige novas competências, novas formas de responsabilidade, novas formas de compreender a realidade. Ao longo de toda essa série, aprendemos uma ideia fundamental. A verdadeira imunologia cognitiva não consiste em eliminar emoções, nem eliminar diferenças, nem eliminar conflitos. Ela consiste em impedir que qualquer impulso, emoção, ideologia, crença, assuma o controle completo da nossa consciência. A mente saudável não é aquela que possui todas as respostas, é aquela que continua fazendo boas perguntas e que permanece aberta ao aprendizado, que sabe unir razão e responsabilidade, ciência e humanidade, conhecimento e sabedoria. Talvez seja exatamente essa a maior missão da existência humana. Não apenas compreender o universo, mas permitir que, ao compreendê-lo, também nos tornemos seres humanos mais conscientes, mais livres e mais responsáveis diante da vida. Porque, no final de toda a jornada, a maior descoberta não é aquilo que encontramos no universo, é aquilo que nos tornamos durante a caminhada.